Oi Book Crushers, aqui é o Ribeneto, nós estamos em mais um vídeo para o canal Na Minha Estante e hoje, como todo começo de mês, eu trago para vocês o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado. Bem, em abril eu fui do hit ao flop, depois de eu ler 9 livros no mês de março. Em abril eu apenas consegui ler 5 livros, o que é praticamente nada pro ritmo de leitura que eu tenho, eu sei. É aquele ditado, vamos fazer o quê? Mas em minha defesa eu digo que abril foi um mês totalmente atípico para mim. Eu fiquei totalmente enrolado no trabalho. Depois do final do mês eu acabei contraindo chikungunya e isso afetou de verdade na minha velocidade de leitura e na minha concentração e na minha vontade de ler livros. Mas enfim, ainda foram 5 livros e eu vim aqui falar sobre eles rapidinho para vocês. Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Começando a falar sobre os livros físicos que eu li no mês passado, a minha última leitura do mês foi Rebelde, da Amy Tinter, o segundo e último volume da duologia Reboot, lançado por aqui pela editora Galera. Reboot é uma distopia sci-fi jovem adulta. No universo criado pela Amy Tinter, um vírus mortal foi espalhado pelos Estados Unidos, onde as pessoas morrem, mas elas renascem e, de acordo com o tempo que elas passaram mortas, elas se tornam mais fortes, mais velozes e também mais cruéis. Isso se transforma um problema gigantesco, há enormes conflitos e por isso o governo dos Estados Unidos nessa sociedade ela acaba usando esses humanos, esses reboots, como uma guarda, como policiais, para justamente tentar controlar toda essa pandemia causada por esse vírus e conter a tensão na população. Quando começamos o Reboots, nós conhecemos a Ren, que é simplesmente a 178, ela passou 178 minutos morta, e por isso que ela é conhecida como uma das Reboots mais cruéis e mais capacitadas desse governo. E ela acaba sendo designada a treinar o Carlon, que ele é um dos números mais baixos. E basicamente essa é a premissa do livro. E é isso que eu posso dizer sobre a história sem entrar em muitos spoilers. Nesse livro aqui, a gente começa assim que a história do primeiro livro termina. Eu não vou dizer exatamente o que aconteceu, porque isso pode ser spoiler para quem não leu o primeiro volume. Mas tanto a Ren quanto o Carlon estão numa situação em que eles acham que estão salvos, mas aí nós vamos descobrindo no decorrer de Rebelde que as coisas não são tão preto e branco assim, que eles podem ter caído em uma situação tão ruim quanto a que eles estavam no primeiro livro. Eu teria lido esse segundo volume de Reboot completamente num estalar de dedos se eu não tivesse com chikungunya e se isso não tivesse atrapalhado completamente o meu ritmo de leitura. Pois Rebelde é aquele tipo de livro que você consegue ler em 1 e 2 dias. Ele é repleto de ação, a autora não enrola com a história e isso eu gostei bastante. A cada capítulo acontece alguma coisa que te leva a continuar a ler o livro. E tudo bem, com uma distopia ele não pode ser uma das melhores histórias do mundo, mas como uma aventura, como um livro de ação, que é como eu encaro essa duologia da Amy Tinter, ela cumpre bastante seu papel. É um livro bastante divertido e que você consegue ler em uma sentada. Como eu disse, eu teria lido muito mais rápido se eu não tivesse doente. Enfim, dei 4 estrelas para Rebelde, assim como eu dei 4 estrelas para Reboot. É mais uma série que eu termino aqui na minha estante. Se você está atrás de um livro mais sci-fi, cheio de aventura, eu super recomendo essa duologia da Amy Tinter. E o segundo livro físico que eu li no mês de abril não poderia ter sido mais aleatório, eu acabei pegando ele emprestado com os meus sobrinhos. Eu estou falando de Diário de um Banana, Caído na Estrada, do Jeff Kinney, lançado por aqui pela editora VIR, e se não me engano é o 9º volume da série. Eu li o 9º sem ter lido nenhum dos outros 8 livros. Basicamente eu só peguei esse livro aqui porque minha sobrinha deixou ele aqui em casa e eu queria ler algo rápido e algo que fosse divertido durante o feriado que teve em abril. E o livro cumpriu totalmente seu papel. Eu acho até que se eu fosse mais novo, que eu só fosse o público-alvo de verdade do livro, essa série totalmente teria entrado na minha lista de favoritos, porque é um livro completamente divertido. Em Diário de Banana nós conhecemos a história do Gregory Heffley, que é um garoto de ensino fundamental, onde tudo de errado vai acontecer com ele e com a família dele. Em Caído na Estrada nós vamos acompanhar as férias da família do Greg, umas férias meio sem destino que a mãe apronta de última hora. E, sério, eu li esse livro em um dia e eu gargalhava alto enquanto lia essa história aqui.
É um livro totalmente bobo e despretensioso, mas é muito, muito, muito adorável. Ele, de fato, é como se fosse o diário do Greg, onde ele vai contando essas aventuras e desventuras que ele passa, e ele mesmo ilustra a história pra gente. E, enfim, como disse, eu devorei um dia. Eu dei 4 estrelas pra Caindo na Estrada, e tô totalmente querendo pegar o restante da série emprestados com meus sobrinhos, porque eu me diverti bastante lendo esses livros do Jeff Kinney. Agora, já falando dos livros digitais que eu li no mês passado, um dos primeiros livros que eu li no mês, porque eu simplesmente não consegui me segurar, tamanho a minha curiosidade com relação à história, foi Never Never, parte 2 e parte 3, que são as continuações de Nunca Jamais, da Colleen Hoover e da Terry Fisher, que foram lançados por aqui no começo do ano pela editora Galera. E pra quem não sabe, Nunca Jamais conta a história da Charlie e do Silas, que são um casal de namorados que vivem em Nova Orleans, e um dia eles simplesmente acordam na escola e não sabem quem eles são, não sabem quem o outro é, simplesmente estão com a memória totalmente apagada. Então os dois vão se unir para tentar descobrir por que eles tiveram as memórias apagadas e o que aconteceu, o que levou a eles a perderem as memórias. O primeiro livro ele foi totalmente instigante, totalmente fora da caixinha. Eu simplesmente devorei a parte 1 e eu fiquei tão curioso porque eu não consegui. Eu simplesmente tive que ir atrás da parte 2 e da parte 3 que já foram lançados lá fora. E se você me acompanha no Instagram, já deve saber como essa minha experiência com Nunca Jamais terminou. Sim, foi totalmente decepcionante. Você tá fazendo um jogo comigo, garota, com teus amigos? Eu não! O segundo livro, ele te leva ali ao toque de caixa, você realmente não sabe o que está acontecendo, você vai tentando encaixar essas peças do quebra-cabeça que a Charlie e o Silas estão formando. A cada novo capítulo você percebe que uma nova possibilidade se abre e você se pergunta o que diabos está acontecendo com esses dois. Mas aí chega no terceiro livro a grande revelação, quando eles finalmente vão saber por que aquilo está acontecendo com eles. Parece que as autoras, sei lá, estão tirando uma trollagem linda com os leitores. Eu me senti trollado lendo o terceiro livro dessa série. É até engraçado falar sobre a parte 3, porque ele não consegue manter nem mesmo o clima presente nos 2 primeiros livros. Toda aquela tensão dos personagens tentando descobrir o que está acontecendo com eles simplesmente desaparece. No vídeo sobre o primeiro livro, eu vou deixar o link aqui em cima, eu faço uma comparação com Lost. E essa comparação com Lost vai até o final, porque eu totalmente não fiquei satisfeito com esse final. Sério, porque parece que elas tiraram essa solução mágica do nada. Elas deram 1001 possibilidades para o que aconteceu com eles estar acontecendo. E quando elas te dão a resposta final, você fala: é isso? Sem falar que elas não explicam o fato deles terem amanhecido no dia tal, com lama e com sangue. Não. Aí você chega no final e elas ainda te dão um epílogo que é o cúmulo da trollagem final. Assim, foi a cereja do bolo com esse epílogo que eu falei: não acredito, eu não acredito que eu li 3 livros para isso. Enfim, eu dei 4 estrelas para Nunca Jamais parte 2 e eu dei 2 estrelas para Nunca Jamais parte 3. E sinceramente, eu não sei nem o que eu tô sentindo até agora com essa série, de verdade. E o último livro que eu li nesse mês de abril, ele preencheu a cota de novo adulto, capa vergonha alheia e livro com temática LGBT. Eu tô falando de Him, é também escrito por 2 autoras, dessa vez a Ellie Kennett, da série O Acordo, e a Sarina Bowen. Him vai contar a história de 2 amigos, o Rez e o Jamie. Eles são jogadores de hóquei, eles se conheceram muito novos em um acampamento de hóquei, onde eles foram enviados todos os verões, desde que eles eram pequenos. E depois de uma noite em que os dois fazem uma aposta um tanto quanto estranha, a relação entre ambos fica muito abalada. Eles passam 4 anos sem se falarem, mas eis que chega o último ano da faculdade, eles estão para se formar, estão para entrarem na liga profissional de hóquei. E eles vão passar esse último verão como treinadores nesse camping de hóquei da qual eles sempre treinaram. E eles veem como uma oportunidade de tentar apagar o passado e voltarem ao ponto onde eles estavam antes da aposta. O problema é que o Rez, que é gay, ele é totalmente apaixonado pelo Jamie. E ele não sabe lidar com essa paixão pelo melhor amigo dele. Basicamente, essa é a premissa ultra resumida de Him. Por já ter lido outros 3 livros da Ellie Kennedy, eu confesso que estava com uma expectativa um tanto quanto alta com relação a esse livro. Mas apesar de eu ter gostado da leitura, ele não foi isso tudo que eu estava esperando.
Basicamente, ele é um clichê de livro novo adulto, só que na temática LGBT. Isso, pra mim, prejudicou bastante no andamento da história, porque as autoras tinham oportunidade de desenvolverem mais os personagens, desenvolverem mais a própria história. A história dava brechas pra isso, você via essas brechas surgindo, mas o que acontecia? Elas sempre escolhiam o caminho mais fácil para ser tomado, só para no próximo capítulo colocar os dois personagens se pegando. Enfim, como eu disse, foi um livro bom, mas eu tava com expectativas altíssimas e ele não chegou nem perto. É aquele tipo de leitura que você vai ler super rápido, mas que não vai te marcar do jeito que ele poderia ter marcado de verdade. Ele tem uma continuação, Us, que vai meio que contar depois de Ring. Sinceramente, não é um livro que eu tô tão empolgado assim para ler no momento. Eu acho que eu tenho outras coisas muito mais importantes para ler no momento. E, enfim, quando eu estiver entediado, eu talvez pegue a continuação para ler. Mas no momento, 3 estrelas para Ring. Bom, pessoal, foi só isso que eu li no mês passado, no mês de abril. Mas enfim, vocês gostaram do vídeo? Clique aqui embaixo em gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e seja Book Crush. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. E eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler algum desses livros? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Isso aqui foi o Henri Beneto para mais um diário de leituras do blog Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.